Bem-vindos ao The Debate. Hoje, vamos analisar um pouco a evolução da liderança política de Luiz Inácio Lula da Silva, com base em alguns relatos sobre a trajetória dele. Exato. E a questão central que emerge desse material me parece ser a seguinte: a presidência atual do Lula reflete aquele protagonismo individual que sempre foi meio que a marca registrada dele, ou será que representa uma transformação de modelo de liderança que em momentos importantes já foi mais coletivo? Olha, eu vou argumentar aqui que o sucesso e a resiliência do Lula derivam muito consistentemente do talento político singular dele, sabe? E daquela conexão direta com o povo. Isso é uma característica marcante desde os tempos de líder sindical. Uhum. E eu, por outro lado, vou defender que, embora as habilidades individuais deles sejam, claro, inegáveis, a chegada ao poder, né, principalmente ali na campanha de 2002, dependeu e muito de uma estrutura colaborativa forte e de alianças estratégicas bem costuradas. Um modelo, assim, cuja dinâmica parece ter se alterado com o tempo. O material que a gente analisou, ele ressalta muito a capacidade quase inata do Lula de entender e falar a linguagem do povo, né? A chamada cultura auricular, essa disposição para ouvir mesmo lá nas bases. A gente vê isso nos relatos das visitas às fábricas ou nas caravanas da cidadania. A força pessoal dele para superar as derrotas eleitorais e a habilidade de formar conexões decisivas, como foi a parceria com o Duda Mendonça, mostra um líder cujo carisma e instinto político são, assim, a força motriz. Essa centralidade que a gente observa hoje me parece ser expressão madura desse protagonismo todo. Pois é, por outro lado, o mesmo material detalha com bastante cuidado a montagem estratégica da campanha vitoriosa de 2002. É interessante notar que, depois de 3 derrotas, o Lula impôs condições bem claras para ser candidato de novo, né? Ele exigiu nomes específicos, tipo o Zé Dirceu na coordenação política, o Duda Mendonça na comunicação. O texto menciona também a importância da chamada Turma do Até Aprender, que era um núcleo focado em resultado, em aprendizado contínuo, com figuras como o Márcio Tomás Bastos, que foram essenciais. A fonte até contrasta essa dinâmica muito unida do início do governo em 2003, onde o tratamento era mais, digamos, horizontal, com o cenário mais recente, onde se descreve o Lula como alguém que bate escanteio e cabeceia. Isso, para mim, sugere que a força coletiva foi sim um pilar fundamental, talvez menos evidente agora. Exato. E a virada do Lula em 2002, superando aquele trauma das derrotas anteriores, demonstra justamente essa capacidade de liderança e adaptação que eu mencionei. Ele não só voltou para a disputa, mas ele impôs as condições dele. Ele montou o time que o levaria à vitória. Isso, para mim, reforça a visão da centralidade dele desde aquele momento crucial. Ele sabia o que era preciso, né? Entendo a sua perspectiva, mas me permita oferecer um ângulo um pouco diferente. Embora Lula tenha de fato estabelecido as condições e escolhido as peças-chave, o material também enfatiza muito o papel decisivo do Zé Dirceu na costura das alianças políticas, que eram complexas, eram indispensáveis naquele momento. E também a articulação de comunicação do Duda Mendonça, que foi vital para remodelar a imagem pública dele. Ou seja, a execução vitoriosa parece ter dependido bastante dessa estrutura coletiva robusta, a tal turma do até aprender. Foi uma liderança que soube usar um time muito coeso, né? Olhando para a evolução, a descrição do Lula hoje como mais enfronhado nas coisas todas, dominando detalhes, centralizando decisões, isso reflete, para mim, a consolidação natural de um líder experiente. Depois de anos de governo enfrentando crises, é até esperado que ele confie mais no próprio julgamento. Eu vejo isso como uma marca de segurança, de experiência acumulada. É um argumento pertinente, sem dúvida. Mas você considerou que a fonte também aponta para uma mudança significativa na composição dessa equipe? Daquele núcleo original de 2003, da tal turma muito unida, bem poucos permaneceram no círculo íntimo do poder, o fotógrafo Ricardo Stucker, que é citado como uma exceção notável. Essa descrição do Lula que bate escanteio e cabeceia, será que não poderia indicar um risco de isolamento?
ou pelo menos uma menor circulação de contrapontos diretos, em contraste com aquela dinâmica mais coletiva do início? Mas o método essencial de conexão dele parece intacto, não? A cultura auricular, essa habilidade de sentir o humor, a temperatura das bases, como é descrito nas interações diretas dele com o público, desde lá dos tempos do estádio de Vila Euclides e as caravanas da cidadania, isso é a essência do modo dele de operar. E é isso que permite a ele formular políticas que ressoam com a realidade popular. Algo que talvez transcenda a configuração específica da equipe de governo do momento. Eu já vejo isso por outro prisma. O relato também informa que o Instituto Cidadania, que congregava especialistas de diversas áreas, inclusive gente de fora do partido, foi fundamental na formulação teórica que veio antes das caravanas. As caravanas, nesse sentido, serviam para testar a realidade da teoria. A questão que fica para mim é: será que essa centralidade atual, com o Lula mais enfronhado em tudo, não acaba por prescindir um pouco daquela interação mais estruturada com especialistas e vozes diversas que caracterizou fases anteriores, privilegiando talvez uma conexão mais direta, sim, porém menos mediada por essa pluralidade? Bem, ao final, a análise nos revela um líder com habilidades políticas singulares e uma capacidade notável de conexão popular. A centralidade que ele exerce hoje pode ser vista como uma evolução natural, sabe? Fruto da trajetória dele e de uma personalidade política marcante, adaptada aos desafios de um terceiro mandato presidencial. Por outro lado, a discussão também evidencia como a colaboração estratégica e a força de equipes coesas foram de fato instrumentais em momentos definidores como a vitória de 2002 e o início do primeiro governo. A dinâmica atual, que parece mais focada no protagonismo individual dele, representaria, sob essa ótica, uma mudança relevante em relação a modelos anteriores da sua própria liderança. Sem dúvida. As observações de longo prazo que estão no material oferecem uma visão muito rica sobre as complexidades da liderança e a capacidade de adaptação ao longo de uma vida pública tão extensa, né? Exato. Refletir sobre essas diferentes facetas e a sua possível evolução nos permite uma compreensão mais aprofundada. E certamente ainda há mais nuances a explorar sobre essas dinâmicas e suas consequências no material de origem.